Olá, chegamos até você para mais um culto em vídeo, mais um tempo de celebração ao nosso Deus. Celebramos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus Trino, Todo-Poderoso, Deus Criador, Redentor, Conselheiro, Consolador. Saudamos a todos com as palavras bíblicas de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, onde nós lemos: Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Que assim como o profeta Jeremias, possamos nos alimentar da palavra e que elas nos preencham de alegria, de júbilo, de esperança. Que o Senhor renove as nossas forças por meio da sua palavra. Convidamos a todos para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar, porque por meio da tua palavra tu nos alimentas, tu nos enches de alegria, de esperança, novo ânimo. Esteja com cada um, cada uma, Senhor, que ouvirá a tua palavra, que sejam todos revigorados e fortalecidos. Em teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Olá a todos vocês que me ouvem. Hoje quero trazer a vocês minha última pregação aqui na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Estou me despedindo aqui de Nova Petrópolis, estou indo morar em Pomerode e lá quero exercer então também o ministério que me foi concedido pela Igreja e por Jesus Cristo. E para minha saída, eu também fiquei feliz com o texto que nós temos previsto para esse final de semana. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 4, os versículos 1 até o 2, e depois a sequência dos versículos 6 até o 9. E lá diz assim: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Continua no versículo 6.
Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Até aqui o texto de Deuteronômio, que eu trago então como tema, como palavra de Deus para a pregação de hoje. E a primeira coisa que vem é o chamado ouça Israel, ouça. Nós temos às vezes dificuldades de ouvir, nós queremos muitas vezes falar. Ou então, muitas vezes nós temos facilidade em ouvir outras vozes que não a de Deus. E esse texto é um chamado ao povo de Israel, que estava saindo do deserto, depois de 40 anos vagando por lá, para entrar na terra prometida. E Moisés não poderia entrar, então ele faz uma despedida. Interessante que hoje eu faço também uma despedida. Não irei caminhar com vocês adiante nos próximos anos. Não sabemos, claro, o futuro das coisas, mas eu quero fazer aqui daquilo que Moisés diz também uma despedida. Vocês sabem que eu tive sempre a intenção de trazer a palavra de Deus para vocês, sempre de novo. A palavra de Deus que vem a nós de duas formas, eu diria assim, como lei e como evangelho. E aqui aparecem as duas coisas. Primeiro, eu quero destacar a lei. Moisés está dizendo, olha, sejam obedientes a Deus, pois a lei de Deus é boa. Ela mostra a vontade de Deus para o nosso dia a dia. É uma palavra que traz liberdade, é uma relação boa com Deus. Por exemplo, o próprio Moisés cita logo depois aqui os 10 mandamentos. O primeiro é, eu sou o Senhor teu Deus, não tem outros deuses além de mim. Ou seja, nós somos convidados a acolher o próprio Deus e não viver nas mentiras de outros deuses, que na verdade não existem, mas é a confusão que o ser humano faz por conta de sua religiosidade, ou até por valores e coisas que se colocam no lugar de Deus. Quando não é Deus o nosso Deus, quando Deus, aquele que se revelou em Cristo Jesus, não é o nosso Deus, nós estamos perdidos. E aqui o próprio Moisés diz, não alterem essa lei, não mudem nada dela. Nós sabemos que o ser humano tem uma tendência muito triste, de que quando a lei mostra quem ele é e mostra o seu pecado, mostra a sua maldade, não se busca mudar a vida, mas mudar a lei. É o que nós vivemos talvez dentro do nosso país. Muitas leis que eram boas foram alteradas por interesses. E aí nós percebemos que o pecado também se instala até na própria lei. Mas aqui não se trata da lei de um país, se trata da lei de Deus para o seu povo. E ela vale para nós também hoje. Além de Deus se oferecer para nós, Ele quer que nós tenhamos uma vida nova e boa entre nós. Por isso vem também todos os outros mandamentos, que colocam ordem na nossa vida. Que nós tenhamos honra pelos nossos pais, que nós não matemos, que nós não cometemos adultério, que nós não roubemos, que nós não falemos mentiras a respeito do nosso próximo, que nós não cobicemos e nem desejemos a casa ou a esposa ou qualquer outra coisa que pertence, que está com o nosso próximo. Essa lei, ela vem para nos trazer liberdade. Nós podemos viver longe do erro. Nós podemos fazer o que é certo. E não só o que é certo. Muito mais, como cristãos, nós nem devemos pensar em certo e errado. Nós devemos pensar na vontade de Deus. O Deus que nos criou sabe a maneira certa que nós deveremos viver para que a nossa vida e a daqueles que nos rodeiam seja protegida. Por isso vêm os mandamentos. Os mandamentos organizam a nossa vida ao ponto de nós podermos viver a liberdade.
Uma liberdade que não faz o que quer, mas faz aquilo que nós fomos feitos para fazer e para ser. É a vontade de Deus que determina a nossa vida. Por isso, nós não podemos colocar algum e se acontecer tal coisa, eu posso desobedecer esse mandamento ou não? Não, nós não somos aqueles que deveriam relativizar os mandamentos de Deus e a palavra de Deus. Nós somos chamados a obedecer. Mas não é só isso que o mandamento traz a nós. O mandamento também vem como um espelho. Eu gosto muito dessa imagem do espelho, ela surgiu também, de certa forma, muito forte. Depois dos escritos de Lutero, quando veio a ortodoxia luterana, também se usava a palavra espelho para dizer que a lei mostra quem nós somos, ela nos aponta para o nosso pecado, ela revela que nós somos pecadores. Se nós olhamos para os mandamentos, nós vamos perceber com facilidade que o nosso coração se volta muito oposto ao que os mandamentos dizem. Honrar pai e mãe, não falar mentiras a respeito do próximo, não cometer adultério, não matar, não roubar, não desejar possuir, não cobiçar, são palavras difíceis para nós porque nós temos um coração voltado para o pecado. O nosso desejo, ele nos trai. E nós percebemos aqui que a lei de Deus, ela é boa não só para nos organizar na vida, mas para mostrar que nós somos pecadores. E que nós não deveríamos achar que a presença de Deus é algo que é natural, como se todo mundo tivesse acesso. Não, tem acesso à presença de Deus todo aquele que ouve a sua voz, pois os outros vivem como se ele não existisse. Então nós somos chamados a olhar para esses mandamentos e perceber aquilo que nos separa de Deus, que é o nosso pecado. O texto fala, eu acabei não lendo, né? Mas os versículos 3 e 4 falam, olha, quantas pessoas me desobedeceram e foram retiradas da minha presença, morreram no deserto, não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Porque não me levaram a sério. E Deus está agora usando Moisés nessa pregação, chamando agora o povo de Israel a perceber que são pecadores e que necessitam do quê? Da presença de Deus para terem uma vida nova. Sem Deus, não há como viver na vontade de Deus. E por isso, nós devemos reconhecer quem Deus é, quem nós somos, e por meio da lei de Deus perceber que o pecado nos separa dele. Mas também vem a boa notícia de que Deus se dá a nós e vem ao nosso encontro não só como aquele que mostra e revela o nosso pecado, mas também como um Deus que deseja nos perdoar, nos acolher e transformar as nossas vidas, de acordo com a vontade dele. É a presença de Deus que pode transformar a nossa vida. Sem esse Deus na sua vida, você não pode fazer a sua vontade. Queridos, essa palavra é muito importante. Então, se por um lado nós percebemos que a palavra de Deus, os mandamentos de Deus vêm como lei que nos condenam, nós temos sim em Jesus Cristo aquele que nos perdoa e reconcilia com Deus e que nos traz vida nova. O texto aqui não fala de Jesus, mas na continuidade da história nós percebemos que o povo de Israel fracassou. Não foi uma grande nação que teve inteligência, que teve sabedoria, se perdeu. Também hoje nós vivemos tempos difíceis, porque a lei de Deus não é observada, é a palavra de Deus, os mandamentos de Deus não são levados a sério. Nós queremos mudar a lei de Deus, nós queremos fazer com que coisas absurdas se tornem aquilo que é normal, normativo, aquilo que é lei. Como é difícil educar filhos e netos nesse mundo hoje, onde tudo é relativizado, onde a palavra de Deus não encontra o seu espaço. Se chama a palavra de Deus de coisa antiquada, antiga, não vale mais, não é mais bem assim. E olha a bagunça que nós vivemos. Também nós, como igreja, muitas vezes fracassamos, porque não ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um chamado a uma democracia. Eu não estou dizendo que a democracia não seja
um modelo interessante, ou talvez o menos pior, daquilo que nós podemos ter como Estado. Mas a igreja não é um Estado. A igreja pertence ao reino de Deus. Deus é rei, Deus é Senhor. A palavra dele não pode ser relativizada e jogada de canto, mas nós fazemos concessões, queremos ser mais inteligentes que Deus e queremos dizer que o que ele condena é bom. E isso é um grave problema. A igreja vive da palavra de Deus e essa palavra se tornou carne em Jesus Cristo. E nós temos agora mais uma vez a chance de ouvir: ouça, ó igreja, ouça, ó povo de Deus, obedeçam a minha palavra e vocês terão vida. Não pensem que vocês são sábios, não pensem que vocês são inteligentes porque vocês usam a cabeça do jeito certo. Vocês são pecadores, o texto está dizendo isso. Nós somos pecadores, eu posso me incluir junto aqui. Também sou devedor de muitas coisas, mas toda vez que me percebo diante da lei de Deus e vejo o meu pecado, eu corro para Cristo, de novo para o Evangelho, e peço perdão a Deus e peço que Ele transforme a minha vida. Queridos, essa tem que ser a nossa atitude também como igreja, como comunidade. Esse texto chama e exorta para que nós eduquemos os nossos filhos e os nossos netos na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Mas hoje parece que nós não temos força para isso. Há uma competição muito grande. Outros querem assumir a tarefa de educar os nossos filhos e como isso tem se mostrado problemático. Percebo famílias sendo destruídas por ideologias, por palavras que não são palavras de Deus. Muitas vezes por uma educação que não se importa com a vida das pessoas, mas só se importa em ensinar e dizer que aquilo que é pecado é bom, porque estão no pecado e querem que isso seja considerado algo bom. Nós temos que ter cuidado. Devemos assumir a responsabilidade de educar os nossos filhos e os nossos netos e estimulá-los a perceber que a palavra de Deus é boa para nós. A tentação que existe hoje nesse mundo, e é muito forte, é de fazer com que a palavra de Deus não pareça ser algo bom, mas algo antiquado que não merece mais atenção. Que os nossos lares possam ouvir a palavra de Deus e crescer nela. Mas não só isso. Aqui diz também o que os olhos de vocês viram. Viram no plural, como povo. E eu quero exortar vocês para que vocês percebam que a educação dos filhos, dos netos, tem a ver com a presença também na sua comunidade de fé. Nós só podemos exercer a vontade de Deus, colocá-la em prática, vivendo como comunidade. Eu não posso fazer a vontade de Deus sozinho. Eu preciso de outras pessoas na convivência ao meu redor, que estejam submissos ao mesmo Deus e confiem no mesmo Deus, para que a vontade de Deus se torne uma prática constante na minha vida. E também para que eu me sinta encorajado e incentivado a viver essa mesma vontade, mesmo quando não estou em comunidade, quando estou em outros lugares, mesmo quando não estou junto de irmãos e irmãs na fé, mas estou em outros lugares. Nós necessitamos de viver juntos para exercitar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus e se estimular mutuamente para que essa palavra se torne algo que nos acompanha em qualquer lugar. Por isso, quero deixar aqui sim, como palavra que eu trago da parte de Deus. Obedeçam a palavra de Deus. Não relativizem a palavra de Deus. Não coloquem dúvidas por sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus quer gerar vida. Vida para ti, vida para mim, vida para nós como comunidade. Se vocês estiverem se isolando, facilmente vocês são presas de outras palavras. Fico triste ao perceber que, mesmo passando um bom tempo entre vocês, muitas pessoas ainda não leem as Escrituras Sagradas, ainda não estudam a palavra de Deus, ainda acham-se mais inteligentes do que Deus e querem fazer e construir suas vidas em cima de suas opiniões.
A sua vida não é um laboratório para você fazer testes. Você precisa da orientação de Deus para viver bem. Você precisa disso dentro de sua casa, para que também todos que estão agora sob tua responsabilidade também possam ver na tua vida Deus agindo e fazendo e promovendo liberdade, uma liberdade responsável, que se importa com os outros e que se importa com Deus e o leva a sério. Queridos, que nós ouçamos mais a palavra de Deus do que as opiniões que circulam nesse mundo. Eu não estou falando de se fechar, estou falando e dizendo que nós devemos ter como parâmetro a palavra de Deus para poder enxergar todas as outras coisas que se diz e perceber que muitas não ofendem a nossa fé, mas outras tantas ofendem a nossa fé e a nossa confiança em Deus, porque vão contrária à palavra de Deus abertamente. A palavra de Deus não é onde tem mais votos a favor de algo ou não. A palavra de Deus não é democrática. A palavra de Deus é uma palavra que vem a nós com a autoridade do Rei, que é Senhor sobre o seu reino. E se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós precisamos da palavra e da orientação de Deus. Então, se você se vê diante da lei de Deus como um condenado e um pecador, saiba que existe o Evangelho, o Deus que propõe te perdoar, se reconciliar contigo e trazer vida nova. E que, inclusive nessa vida nova, você pode servir e testemunhar desse mesmo Deus a toda a sua família e a todas as pessoas que te rodeiam. Viver a vontade de Deus é bom. E nós somos chamados a ouvir mais uma vez. Ouça, igreja, viva da palavra de Deus e não de outras coisas. Que nós tenhamos sabedoria e que nós tenhamos inteligência de se submeter a Deus, pois Ele quer nos dar vida, sempre de novo. Porque senão nós iremos optar pela morte. E eu não desejo isso para vocês. E eu quero assim me despedir de vocês. Que vocês estejam firmes em Cristo Jesus. Que sejam ricamente abençoados por Cristo Jesus. Que a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo traga a vocês toda a sabedoria e também toda a inteligência da fé. Que vocês saibam testemunhar e viver a vontade de Deus e, reconhecendo os seus pecados, estejam sempre prontos a pedir perdão e buscar também em Cristo Jesus a vida nova. Deus é capaz de nos dar vida. Ele nos perdoa e Ele também nos traz vida nova. Confiemos nele, pois Ele sabe muito mais do que a gente. E assim, eu desejo a todos que vocês fiquem bem e que a paz de Cristo acompanhe cada um de vocês. Amém. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonito ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor
Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Eu te convido a orar comigo. Amado e bondoso Deus, nós te damos graças porque podemos receber a Tua palavra, orientação sobre ela através desses meios eletrônicos. Podemos assim celebrar culto a Ti, podemos louvar o Teu santo nome. Hoje queremos te agradecer pela vida do pastor Murilo, da pastora Marcele, dos seus filhos Letícia e Vinícius. Obrigado pela vida deles, pelo trabalho deles em nosso meio, pela convivência com eles, pelas bênçãos recebidas através deles em nossa paróquia. E pedimos, guarda-os na ida e na chegada no novo local de trabalho. Abençoa ricamente a vida deles. Abençoa, querido Deus, também o processo de escolha de um novo ministro ou ministra para a nossa paróquia. Abençoa a cada líder, a cada presbítero, a cada presbítera que doa do seu tempo e dos seus dons para servir nesta paróquia. Queremos te agradecer por cada membro que, com seus dons, com a sua contribuição financeira, também tem colaborado de uma forma muito especial. Abençoa a todos nós. Abençoa a Tua palavra em nossa cidade, Senhor, também em conjunto com outras igrejas cristãs. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que nos ajudes no caminho da fidelidade a Ti, no caminho da obediência à Tua vontade. Tudo isso oramos agradecidos, em nome de Cristo, o nosso Senhor, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, e que você possa servir ao Senhor com alegria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.